vamos ao que interessa, que o conteúdo é importante, tá. Quero chamar aqui no palco Carlos Henrique. Bom dia, Carlos. Bom dia, Wagner. Bom dia, turma da aceleração aí, da automação, do RPA e agora da inteligência artificial. Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza aí que será um conhecimento bem interessante que o pessoal vai adquirir, tá. E quero deixar aberto aqui, ô Carlos, para você falar para o pessoal, né, dar o bom dia para a turma toda que está conosco. Bom, então, o que nós vamos falar hoje aqui para a turma da aceleração, essa turma que está aí, né, sempre levando para as empresas esse caminho para o futuro, que é da preocupação em ganhar escala, automações, né, a personalização nos atendimentos, para garantir que, de fato, a empresa na qual ele está atuando, de fato, chega aí num futuro com destaque perante a concorrência. Então, é muito importante todos estarem atentos para essa mudança que está tendo no mundo, de uma forma muito rápida e uma onda muito poderosa, né? Um tsunami. Vamos lá? Vamos lá, ó, o palco é todo seu, tá. A sua apresentação já está na tela. No final aqui eu volto com as perguntas. Combinado? Combinado, tá. Bom, então, eu quero falar um pouquinho, antes de chegar nas experiências propriamente, né, na parte prática, eu vou contar um pouquinho do que foi a nossa história, né, como é que começou a nossa história, essa nossa história que acabou criando uma série de ferramentas de trabalho para automação, para fazer toda essa parte de integração com IA e aí toda essa personalização de atendimento. Então, em 98, nós fundamos uma empresa chamada NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios. É uma empresa que já colocou praticamente 1,5 milhão de jovens no mercado de trabalho pela ferramenta do estágio e aprendizagem. Bom, quem lida com um grande volume de pessoas precisa de muita conexão, precisa de instrumento de comunicação. Então, na época, a gente tinha, na época e até hoje, a gente tem um concorrente muito forte que ele é filantrópico, ele é ONG, ele não paga impostos, ele não paga a parte patronal do INSS, então a gente tinha que ser muito produtivo, a gente tinha que ter muita eficiência. Então, uma das coisas que a gente acabou, até por capacidade própria que a gente tinha, desenvolvendo as próprias ferramentas em open source, ferramentas onde a gente não pagaria licenças. E dali foi que, nessa cultura de open source, de softwares próprios, foi desenvolvendo ferramentas. Nós criamos em 2005 a Total IP. Para quê? Para fazer uma ferramenta de comunicação por voz. Era um contact center, era um PABX focado em contact center de grande porte, que ele pudesse ter toda a parte de gravação, discadores automáticos, com classificadores chamados para tirar as chamadas ocupado, não atende, caixa postal, tirar tudo isso daí da grande produtividade no call center, que era, na época, super importante, né? Ainda é, claro, sem dúvida. Com isso, caminhamos para as URAs, os robôs de voz, reconhecimento de voz, fala, e tudo que você possa imaginar com integrações. E essa Total IP ela foi atender mercados de contact centers, tanto em televendas, telecobrança e saques, serviços de atendimento ao cliente. Então, isso foi a primeira etapa que a gente fez já nos começos do anos 2000. A Total IP tem 20 anos. E aí, é lógico, a gente precisava de mais ferramentas. Quais ferramentas fomos atrás? Eu precisava dos clientes. O chat, né? E dentro dos chats, os chats nós vamos já incluir o WhatsApp, Telegram, temos o Instagram, temos o Facebook, tem Reclame Aqui. O que você quiser inventar de chat, a gente coloca na ferramenta. Ou ele já tem, né? Já está tudo em ordem. E focado para quê? Para contact center, para grandes volumes. Você gravar tudo, manter tudo arrumadinho, os supervisores controlar as pessoas que estão fazendo as conversas nos chats, ou os robôs, você também acompanha tudo que o robô está fazendo. Então, com isso, você vai para um outro patamar, que é você ter os robochats e o robovoice, né? Então, você tem os dois lados e manipulando voz, fotos, vídeos, né? E isso tudo é coroado, então, agora com a inteligência artificial. Mas antes de chegar nela, esqueci o e-mail. Também fizemos os e-mails para Contact Center, para quem recebe aí
1.000, 2.000 e-mails ao dia, ou muito mais, 10.000 e-mails ao dia, nós temos ferramentas com respostas automatizadas com inteligência artificial e também com inteligência para falar, opa, isso aqui eu não vou responder, isso aqui eu vou deixar para um humano tratar, existe um assédio aqui, existe uma coisa muito grave, vamos deixar isso aqui para alguém tratar. Então, todas essas ferramentas, né? Você pega voz, chats, e-mails, toda essa parte, seja com robô ou com derivação para atendimento humano, a gente consegue fazer isso agora com IA. E agora sim nós temos uma caixinha de ferramentas, né, para o tema principal que nós estamos falando aqui. Tá? Então, eu vou pedir para o Wagner avançar o slide, que eu até esqueci que tinha que avançar o slide, tá certo? Então, essa era a minha apresentação inicial, né? Carlos Henrique Mencassi, trabalho na Total IP. Vamos pular mais um slide. Aí, então, falando da nossa caixinha de ferramenta que nós temos hoje, então, o que nós trabalhamos com a parte de conexão com as pessoas, certo? Voz, chat, e-mail e web, claro, e antigamente papel, eu estou fazendo, olhando a colinha aqui. Os dados estão lá, texto, áudio, vídeo, fotos, documentos, banco de dados, quer dizer, tudo que você vai usar para comunicar com as pessoas. E as conexões com os dados, né? Você vai usar APIs, WebSockets, então, todas essas caixinhas de ferramentas, a gente tem isso tudo pronto, pré-pronto na Total IP, e você, então, vai ter a coroa de tudo, que é a jornada do cliente, ou a jornada de quem está usando os dados, ou um orquestrador dos processos que você tem na sua empresa e que você precisa atender. Então, esse orquestrador e essa jornada, ele vai mexer com os dados, e esse momento de mexer nos dados é que está, então, utilizando a IA para fazer essa boa mistura e você ter respostas personalizadas para cada cliente, para cada atendimento. Conforme a pessoa vem de uma maneira, você atende da maneira certinha que ele está precisando. Então, essa parte de ter ferramentas e um orquestrador e tudo isso coroado com a IA é que faz com que a gente consiga ter um novo cenário de estratégia para a empresa. Tá? Então, outro dia eu estava vendo uma palestra do Larry Ellison, o fundador da Oracle, um dos homens mais ricos do mundo, né? Até comparável com o Musk, e ele falou o seguinte: a inteligência artificial chegou e ela vai ser, hoje, um impacto na humanidade que nem foi a Revolução Industrial. Eu falei, poxa, espera um pouquinho, Revolução Industrial? Então, assim, Revolução Industrial a gente tinha uma era agrícola que durou aí, sei lá, 20 mil anos, e aí você chega com o teu campo lá, você está lá com a enxada, de repente chega um trator. Né? É mais ou menos isso. Então, vamos supor o seguinte, você está lá no campo, uma enxadinha, fazendo a sua colheita, de repente vem um trator para arar a sua terra, para colher tudo de uma vez. Então, esse vai ser o impacto. Então, o impacto da inteligência artificial é gigantesco, e com uma diferença, ele vai entrar não em décadas ou em século, não, ela vai entrar em poucos anos. Então, isso tudo vai ser uma revolução gigantesca e muito rápido. Por isso que eu chamo vocês de turma da aceleração, porque quem não estiver acelerando tudo agora, a empresa pode não estar acontecendo. Daqui a pouco, em alguns anos, ela está fechando, falindo, porque a concorrência vai fazer, vão surgir muitas empresas de outras maneiras, então você tem que modificar todo o seu negócio. Então, hoje, todo esse nosso esse cenário atual é de muita estratégia para você de sobrevivência, tá? Por quê? Porque você vai ter que automatizar, você vai ter que ampliar rapidamente todas as suas automações com IA e fazer uma personalização dos seus atendimentos, tá? Então, isso é fundamental. E por incrível que pareça, o pessoal tem falado mal, algumas pessoas ficam, inteligência artificial, isso, aquilo. Ela vai humanizar o atendimento. Por quê? Porque você, a sua empresa ou a do concorrente, vai atender melhor e vai atender de forma mais humanizada. Então, na hora que quem fizer isso, vai ficar. Quem não fizer, vai estar fora. Então, automaticamente, essa limpeza, né, das falhas eventuais que a inteligência artificial hoje possa ter, ela não vai ter logo em seguida. Né? Wagner, vamos pular mais um? Então, beleza. Bom, e aí como é que uma empresa implanta toda essa automação com IA e personalização? Ela tem que medir o quê?
eu vou economizar quantos milhares de reais, milhões de reais, quantas pessoas eu vou dispensar? Opa, eu vou... Não, mas as pessoas que vão ficar, eu vou aumentar mais o salário para reter, porque elas vão estar super estratégicas. Tudo isso você tem que medir. Mas, antes de mais nada, você não pode deixar de medir o NPS. Né? Por quê? O NPS mede a satisfação das pessoas que usam suas ferramentas, seja os seus clientes externos ou os seus funcionários internos. Você tem que ver se isso está funcionando ou se você está provocando uma disruptura e um monte de clientes que daqui a um ano, na renovação dos seus serviços das suas vendas, vão procurar outra empresa. Então, você tem que medir a satisfação do cliente o tempo todo conforme você vai implantar. Então, isso tudo tem que ser aos poucos e rápido. Por quê? Porque conforme você vai aumentando a eficiência, aumentando a escala, você tem que medir a satisfação do cliente o tempo todo. Então, você não pode fazer uma coisa disruptiva sem um planejamento muito inteligente, com muito cuidado, para não ter perdas de vendas, perdas de participação de mercado. Você tem que fazer a coisa muito planejada, de forma muito inteligente, medindo sempre a satisfação dos clientes. Wagner, vamos em frente? Bom, então aí um resumo do que a gente falou antes de entrar para a parte prática dos nossos exemplos. O que nós temos, então? Um resumo, né? Uma automação, que a gente vem fazendo isso desde muito tempo, né? Que é o item, o quadradinho aí do meio, né? Ele executa agilidade, consistência, tal, toda a automação. Você adiciona IA, então o que eu com IA? Você agora vai pegar aquela massa de dados, entender a intenção do cliente, o que eles querem, o que eles não querem, o que ele precisa, e você vai, então, não só fazer isso tudo, como também vai melhorar o seu entendimento do seu cliente. Você vai aprender com esses dados, tá certo? Com tudo isso, você, então, de fato, consegue fazer a personalização da entrega, entendeu? Você conecta esse público de uma maneira muito melhor, de maior qualidade, e cria um vínculo com o seu atendente, porque ele vai estar gostando muito mais de ser atendido pela sua empresa. Então, isso aí é outro ponto importante. Vamos seguir. Bom, então, agora nós vamos partir para um outro lado, que são alguns exemplos práticos da nossa experiência ao longo desses anos e que a gente andou fazendo aí por aí afora com alguns clientes. E alguns eu não posso falar, então só vou comentar aqueles que a gente tem. E vamos começar com os mais simples. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não fala só de uma inteligência. Então, por exemplo, quando você passa no pedágio, o seu carro, a sua placa é lida, né? E a sua tag também é lida. Então, o que acontece? Aquela leitura chama OCR. Essa leitura é uma leitura que hoje é feita com inteligência artificial, já foi feita de outras maneiras. Tá? Então, hoje, com a inteligência artificial, ela é feita de uma maneira muito mais efetiva. Então, vamos jogar na nossa caixinha de ferramentas, as fichas de comunicação, de conexão de dados, e agora as caixinhas de ferramentas de IA. Então, nós temos várias IAs. Outras que nós temos, como transcrição de voz, seja uma voz que foi feita no PBX e gravada, ou seja a voz que mandaram pelo WhatsApp, ou por qualquer ferramenta de chat. Então, ou mesmo no e-mail. Então, você vai ler, você vai transcrever o que foi feito naquela voz e, com isso, poder tratar também com a inteligência artificial. O transcript é outra inteligência artificial. Então, você vai ter vários motores que vão fazer inteligência artificial, que nem até comentado de genômica, essa a gente ainda não adotou, nem fomos atrás para ver, mas dizem que tem outras funcionalidades além do próprio gen em si. Então, tudo isso é muito importante. Então, quando nós começamos a trabalhar, e aí vamos dar o primeiro exemplo, a gente tinha uma área dentro do Nube. Aí vamos dar um exemplo do Nube, que é uma empresa que eu posso falar à vontade. Então, o Nube, ele tinha lá umas 6, 7 pessoas que ficavam digitando fichinha. Mas que fichinha? Currículo. Os caras... Tinha uma equipe que precisa de muito candidato de ensino médio, de escola pública, para alimentar as vagas de aprendizagem, né? Então, às vezes esse jovem ainda não chegou no nosso banco de dados, ainda não foi procurar, ele não sabe nem como procurar a vaga, ele é uma pessoa relativamente simples, ele mora na periferia, os pais também não conhecem, ele não é bem orientado, então a gente acaba tendo que fazer uma ação presencial para capturar esses bancos de dados. E aí o pessoal ficava na fichinha, distribui fichinha, vai lá na porta da escola, captura aquelas fichinhas, volta, toma, digita aí. Pô, 6 pessoas. E precisava, porque, bem ou mal, o Nube tem 17 mil clientes, entendeu? A gente atende 8 mil, 10 mil vagas por mês.
Então, a gente precisa de muito banco de dados. Então, vamos lá, o que a gente fez com essas fichinhas? Põe no scanner, né, um scanner de velocidade, acho que é 200, 100 páginas por minuto, um negócio assim, gera um arquivão, sobe aonde? Sobe na inteligência artificial. E aí pronto, você pega todos aqueles dados e simplesmente tem a segunda parte da inteligência artificial, que é classificar os dados, o que é nome, o que é e-mail, o que é telefone, o que é curso, né, onde ele mora. Então, todos esses dados são classificados, independente da posição que está a ficha. Isso é muito legal, porque então você pode me mandar um currículo qualquer que ele tenha pronto, a gente captura todos os dados dele, pum, e vai lá para dentro do nosso banco de dados. Lógico, ele ainda faz outras checagens mais espertas, por exemplo, se o telefone não tem lá os 9 dígitos que tem que ter, mas o DDD, opa, isso aqui tem alguma coisa errada. Ele apresenta para o humano, ó, você consegue corrigir? Ele mostra a tela escaneada e o dado que não teve consistência. Então, é muito legal, porque você automatiza, 98%, 99%, e aqueles 1% que dá problema, até problema de leitura, uma escrita muito ruim, e olha, eu vou te falar, às vezes ele lê melhor que o humano. É muito legal essa parte do OCR. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, só finalizando. Então, nós saímos de 6, 7 pessoas que trabalhavam na área, ficou apenas uma pessoa e com uma qualidade muito maior. Então, e a gente deixava de digitar um monte de ficha. Essa região aqui eu não preciso mais de ficha. Então, então não digita. Olha só. Por quê? Porque, senão a gente ia precisar ter 10, 15 pessoas lá dentro. Então, a gente digitava o que precisava. Agora não. Vai todo mundo para o banco de dados. Super legal, né? Muito mais justo para a pessoa que preencheu uma ficha com a intenção de conseguir uma vaga. Depois fizemos outro produto muito legal, porque quando eu falo transcription, parece uma coisa boba, né? Você pega, tá, isso é simples, eu vou agora no Meet, eu faço uma reunião, eu consigo transcrever tudo que a gente está falando. Tá, vamos lá. Vamos supor o seguinte, a tua empresa tem todas as suas gravações, vendas, acordos, reclamações, saque, tudo, você grava tudo, e além de gravar tudo, você transcreve. Mas na hora que você transcreve, aí você consegue ter ferramentas poderosíssimas com a inteligência artificial. Primeiro, você pode checar quem está precisando de treinamento. Então, assim, ele é um controle de qualidade enorme. Você pode fazer filtros dentro das suas transcrições para todo mundo que falou o nome de um concorrente. Você pode, ou de vários concorrentes, você põe lá as palavras que você quer. Depois você pode fazer um outro filtro de tudo que agências especiais, o cara falou do Procon, ele falou da Anatel, ele reclamou da ANIL, sei lá, qualquer agência que você é regulado o seu setor e precisa controlar se isso está tendo reclamações específicas. Você pode controlar preço, o cara falou preço, opa, tem concorrente na parada. Então, também, você pode ver se as pessoas que estão iniciando no processo, você contratou recentemente, se elas estão, de fato, melhorando as notas. Por quê? Porque a gente começa, então, a fazer a nota de monitoria. O que é nota de monitoria? É você pegar todas aquelas gravações, como a gente fazia antigamente. Contratava várias pessoas na monitoria, tinha, acho que umas 15 pessoas na monitoria, para ficar ouvindo 2% das ligações do nosso call center, e essas gravações, essas pessoas ficavam dando nota. Essa pessoa atendeu bem, deu bom dia, etc. Depois ela ofereceu vaga de estágio ou cobrou direito, ela ofertou os produtos que tinha que ofertar, ela fez o saque direito. Enfim, você pode fazer vários tipos de relatórios de monitoria, tudo com inteligência artificial. Então, a gente saiu hoje de uma área de 16 pessoas de monitoria, fomos para 3. Por quê? Porque ainda tem que dar o feedback. Então, a gente vai levantar hoje fazer monitoria de 100% das ligações e não só, faz também dos chats. Então, você começa a usar a ferramenta de forma muito mais forte. Agora temos um caso muito específico que está gravando as vendas, ou seja, venda física em loja, ponto de loja. A pessoa está gravando todas as vendas, o atendimento, o que vendeu, o que não vendeu, para treinar essas pessoas, para aumentar melhorar o treinamento dessas pessoas, para fazê-las mais assertivas no seu momento de venda e fazer com que a empresa tenha muito mais sucesso e até, eventualmente, falar, essa pessoa aqui não foi feita para vender, ela tem que ir para outra área, né? Seja em outra empresa ou na mesma empresa, mas ela não serve para ficar ali no ponto de venda. Então, tudo isso são ferramentas muito de aceleração para o futuro e para um bom atendimento das empresas. Vamos lá, puxar para mais outro lado da transcrição, monitoria. Nós temos aqui
Na transcrição esqueci aqui, ó, tem mais um item super legal que foi implantado no Nube, muito bacana mesmo, que é o resumo. Você terminou uma ligação, ficou lá 15 minutos com o cliente, aí depois você tem que digitar aquilo no histórico. Quanto tempo você perde com isso? Uma imensidão de tempo, sem falar as imprecisões. Você imagina que você vem isso tudo pronto no resumo, no transcript? Muito legal, todas as suas interações. E aí, esse resumo, você não precisa só fazer o resumo da conversação via voz, você também vai fazer o resumo das interações via chat. Então, você fez o chat, pum, conversou, passou 10 interações, 15 interações, terminou a conversa, tabulou, vendi, não vendi, atendi, fiz o que tinha que fazer, enfim, posso fazer um resumo e isso vai para o histórico daquele contato, sem ter que digitar tudo de novo. Então, isso é uma forma muito legal. E você até pode editar esse resumo. Fala, não, esse resumo falou isso, mas eu quero dar uma importância aqui de um raciocínio que eu estou... Ótimo, você edita o resumo, você pode deixar o seu atendente editar ou não. Então, são coisas que você está usando, então, a parte de inteligência artificial, com a comunicação, e agora você pondo o fator humano. Eu estou editando um resumo, né, melhorando mais ainda esse tipo de coisa. Vamos lá para outro exemplo que foi feito também de inteligência artificial, o atendimento, personalização. Cobrança. Muito bem. Você em cobrança, você pode muito rapidamente conversar, como aquele papo de agente, né? Só que como é que você faz um agente? O agente, para você fazer uma cobrança, você não pode deixar ele começar a bater papo sobre qualquer assunto, tá certo? Então, você tem que limitar, e esses são truques muito importantes de aprender quando você faz um robô com inteligência artificial, seja o chat, seja a voz, tá? Então, você está lá falando com ele, e aí você captura o dado, fala, eu quero fazer uma negociação, deixei de pagar, quero um boleto, tá, beleza, só isso você nem precisa de inteligência artificial, mas enfim, muitas vezes você tem tanta amplitude de opções que o cliente pode falar, que aí você vai e usa as opções, em vez de falar digita 1, digita 24, digita 25, digita 26, não, fala o que você deseja, né? Que nem nós temos algumas experiências até bancárias, e você fala lá e não entende nada. Não, agora para nós aqui entende mesmo. Então, a gente tem sistemas de atendimento onde a pessoa vai fazer agendamento médico, aí o sistema por API vai, checa se aquele CPF está cadastrado no convênio, não está cadastrado, aí depois que checou isso, então fala, bom, então tá, então qual atendimento você desejaria? Então, aí ele fala que ele está com problema, tá, não sei o que, beleza, você precisa de um gastro, vamos supor, né, que eu estou falando com dor de barriga, você está com dor de barriga, então você precisa de um gastro, tudo bem? Tudo bem, gastro. Tá, então eu tenho aqui para regiões tais. Qual a sua melhor região? O cara vai falar, então tudo isso vai para a base de dados, vai para a inteligência artificial e volta uma resposta bem específica, de forma que você evita alucinações. Isso é super importante, esse para e volta, porque se jogar direto na inteligência artificial, o que vai acontecer? A pessoa começa a fazer várias perguntas espúrias e aí pode dar alucinações e informações extremamente chatas para a sua empresa se for gravado e publicado em redes sociais. Então, tem que fazer uma coisa bem cercadinha, bem fechadinha, falar, você só vai responder isso, e não vai responder mais nada. Então, você usa a inteligência artificial cercada, protegida, com banco de dados, uma série de coisas. Então, desta forma, você vai ter uma situação de muito melhor resolução e sem riscos para a sua operação. Tá certo? Lembra que eu te falei, vai ver o seu atendimento, a sua qualidade de atendimento, se o seu cliente está ficando bravo ou não, se ele está gostando. É importante medir isso daí. Então, você consegue fazer agendamento, você consegue perguntar a data, você prefere de manhã, prefere à tarde, que dia você prefere? Aí você vai no banco de dados, busca aquela informação, olha, não achei, mas eu tenho essas e essas opções no período da manhã, e você vai conversando até que você consegue fazer um agendamento 24 horas por dia, né? Quer dizer, sem custo trabalhista nenhum, sem risco de ações. Então, você consegue ter uma revolução imensa no seu custo e aumenta enormemente essa qualidade, sempre com muito controle. Tá? Então, essa é mais uma experiência que nós tivemos. Tivemos um outro caso muito interessante de leitura. Era o seguinte, ele tinha um sistema de vendas assim absolutamente por WhatsApp, né? E aí era o WhatsApp chip mesmo, aquele WhatsApp pessoal, que na nossa ferramenta também conecta, também lê tudo, também deixa tudo em banco de dados, arquivado eternamente, ou por quanto tempo você escolher, né? E aí você, então, tinha
as cotações feitas via fotos do banco de dados do próprio cliente. Ele fazia inúmeras cotações e os vendedores eram dezenas, milhares, chegava quase a uma centena, tá? Era quase uma centena. Ele simplesmente não tinha visão do que estava sendo cotado. Ele sabia o que ele vendia, porque o cara, depois de vender, ele ia lá e colocava no sistema dele. Mas, até então, ele não sabia quantos que estavam sendo vendidos, tá certo? Cotados. Então, o que a gente pegou? A gente começou a ler essas fotos que ele postava no WhatsApp Chip, lemos tudo, e aí a gente fala, isso aqui é produto tal, é essa quantidade, e esse é o preço que ele está dando. Então, assim, simplesmente de uma hora para outra, com inteligência artificial, a gente conseguiu fazer com que o cliente ele tivesse visão de tudo que ele cotava, entendeu? E aí ele comparava usava um Data Analytics lá, onde ele checava, pô, de fato eu vendi tanto, mas eu cotei tanto. Beleza. E as principais cotações, fala, pô, essa cotação aqui eu quero acompanhar, vou ligar lá para o vendedor e ver, né, isso aqui o valor é gigante, eu vou para cima disso. Então, assim, você começa a ter gestão de uma série de vendedores que estão aí trabalhando por WhatsApp Brasil afora. Então, são coisas muito bacanas você monitorar vendedores espalhados pelo Brasil, vendedores dentro das lojas ali, vendendo. Então, assim, tudo isso você faz gravando, usando inteligência artificial, acompanhando de fato o que está sendo transmitido, conectado. Então, tudo isso são ferramentas maravilhosas para você se preparar para o futuro. Ou seja, você vai começar a fazer um atendimento personalizado, tá? Como uma estratégia operacional da sua empresa. Wagner, vamos pular mais um? Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Não estamos falando, né, só de tecnologia, tá? Mas é usar a tecnologia para transformar a sua empresa e garantir ela no futuro desse tsunami que chegou aí, que é a inteligência artificial, que o Larry Ellison já falou. Isso aí é uma nova revolução industrial. Ou seja, se você estava lá de pazinha na sua agricultura, agora você tem um trator. E agora é a mesma coisa. Você está de pazinha lá na sua empresa, você precisa de um trator para chegar no futuro. E agora você vai ser com automação, com inteligência artificial. Então, tudo isso vai ser muito importante de você pensar e operar para acelerar para o futuro. Wagner, mais um slide aí, por favor. É isso. São as experiências que conectam Total IP com inteligência artificial. Estamos à disposição para perguntas, Wagner, e a gente tinha 45 minutos, mas eu acelerei bastante aqui, fomos em 30 minutos. Maravilha, tá me ouvindo, Eu estou Carlos? ouvindo, Wagner. Que ótimo, que ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta, até antes de verificar aqui a Uma informação pergunta fácil, hein, Wagner? das pessoas. É bem simples, bem direto, eu costumo fazer para as pessoas que estão com a gente também no Momento Imã, né. E assim, vocês que estão diretamente ligados, estão diretamente conectado, tá, com o público, as pessoas têm buscado essa automação, né, vamos falar mais de automação, da comunicação, né, internamente para a empresa ou para atendimento ao público? Até porque eu vejo que atendimento ao público, ela gera muito mais o retorno mais rápido do que uma implementação para comunicação interna da empresa com funcionários e tudo mais. Você entendeu a lógica? Entendi. O que Pergunta. está sendo, o que é buscado, vai, praticamente 100% é a comunicação externa ao público, né? Porque Uhum. hoje os chats internos, as ferramentas já que tem tanto Microsoft, Google e todas elas, assim, a parte de ferramenta de comunicação interna é muito óbvio, sempre já tem. Até o próprio softphone da Total IP, você pode mandar um chatzinho diretamente para o funcionário que também está conectado, se ele estiver conectado, né? Então, Sim. essa parte de interna já hoje é muito bem resolvida, né? O drama todo é você atender o cliente que está ali precisando de alguma coisa, ou querendo comprar, ou querendo mudar, ou querendo um suporte. Então, isso aí sim que é o ponto-chave de você fazer essas automações e atendê-lo de forma rápida, né? Quer dizer, você liga lá, vai lá no convênio médico, fala, preciso
saber um cálculo prévio de uma cirurgia, né? Pô, aconteceu agora com minha mãe, pô, desesperador. Você liga uma vez, liga duas, fica uma hora no telefone, ninguém te atende. Aí você fala, não, mas isso é estratégia para não atender, para você não operar. Não, quem sabe a mãe dele morre, né? Cara, não é possível. Então, assim, então, na verdade, o que é? Está faltando automação, inteligência artificial. Ele está usando um mundo de gente lá, gastando uma montanha de dinheiro para não atender bem, né? Então, é Sim. essa a diferença. Não, bacana. Eu falo isso porque hoje mesmo eu tive uma experiência, assim, horrível, né. Eu acho que tem muita gente fazendo qualquer coisa para falar que tem, né. É um bot, por exemplo, respondendo por WhatsApp, vamos dizer assim, né. Eh, Qual a sua dica para essa situação, por exemplo? Porque eu vejo que tem muitas pequenas empresas surgindo, fazendo só coisa errada. Tive vários relatos sobre isso, porque a IA dá uma falsa cara de ferramenta robusta, né, e quando vai ter a usabilidade não tem segurança, não tem, uma boa, experiência do usuário. Olha, você tocou em alguns temas, você não falou uma pergunta só, aí você pôs várias, você embarcou várias na mesma fala, né? Então, o que acontece? Essa parte de segurança, tá? A gente está aí no mercado aí, trabalhando com software próprio, open source, já desde 98, são 20 e tantos anos, aí, 27 anos, e a gente aprendeu, entendeu? Simplesmente não tem essa de usar, não vou usar software de segurança de ninguém, nós vamos fazer, nós fazemos, a gente cria realmente barreiras extremamente fortes e rápidas, importantes, várias camadas, então, assim, isso aí é importantíssimo. Ah, não é por causa da LGPD. Não, não é para LGPD, não. LGPD é mais uma coisa que você tem que atender. Entendeu? Antes de mais nada, você tem que ter a sua operação no ar e voando. Entendeu? Eu já tive casos de clientes, e, pô, já foram vários, tá? Eu tive um incêndio num data center, naquela época que a gente tinha servidor em data center, entendeu? E a gente tinha backup de tudo, disaster recovery. No dia seguinte, levamos uma máquina de avião para o cara, já tudo instalado, porque a gente tinha backup de tudo. Então, assim, quanto vale isso, né? Quanto que vale você ter tua operação no dia seguinte do incêndio no data center, que, porra, provavelmente uma instalação elétrica mal feita lá dentro, por algum motivo, e você tinha outro servidor pronto para carregar no avião e embarcar de madrugada à noite, e chega lá às 8 da manhã, liga tudo e sai rodando, né? Não tem preço. Outra coisa, você hoje nas nuvens, né? Todos os nossos servidores novos hoje são todos em nuvem, né? A gente ainda tem os antigos rodando, ainda sobrou, né? São centenas e centenas de servidores. É uma gestão incrível, né? E você não pode ter nenhuma invasão. Então, se você não tiver uma política de segurança muito intensa, você vai tomar, vai. E assim, já tivemos clientes onde eles foram invadidos, né? E simplesmente perderam tudo. Foi invasão mesmo de hacker, pedindo criptomoeda para, né, devolver as coisas. É claro que você não vai pagar, porque depois ele vai pedir mais, enfim, quer dizer, uma loucura. E eles tiveram que reinstalar tudo, né? E ali a gente estava lá sossegado, né? Por quê? Porque a nossa solução em nuvem, de uma outra forma bem protegida, então acabou não sendo invadido nunca, e espero que nunca seja, né? Quer dizer, porque a gente não é, também estamos sujeitos a tudo, mas assim, até hoje, depois de tantos Isso. anos, a gente com muitos ataques, o dia inteiro, o tempo todo, quer dizer, a gente monitora os ataques, monitora tudo, então você está lá de pé firme e forte, é muito legal isso, muito bacana, e muito importante, muito estratégico, porque se a empresa parar, aí sai caro, tá? Então, e aí, Bacana. voltando para a tua pergunta, né, Wagner, eu acabei respondendo a segunda parte da tua pergunta, e a primeira parte da pergunta é a gente ter, de fato, uma forma de atender os clientes que seja resolutiva. Então, o que acontece? Hoje existe um mar, aquilo que você falou, existe um mar de empresas que estão aparecendo que fazem RoboChat, né? Não é 10, eu acho que é mais de 100. Entendeu? Qualquer cantinho do Brasil que você for, você tem aí uma empresinha te atendendo de RoboChat.
Então, bom, beleza. Aí depende do que o cara quer, entendeu? Pode ser que um robochete pequeno, simples, atenda a sua empresa for pequenininha e tudo mais. Então, tudo bem, eu não vou invalidar. E muitas empresas estão indo bem, e estão crescendo, estão caminhando, entendeu? Eu acho muito legal a concorrência, muito bacana. Qual é o diferencial que o Total IP tem? Por exemplo, a gente começou com voz para contact center. Então, a gente tem uma experiência de grandes volumes, né? Grandes volumes de voz, grandes volumes de e-mail, grandes volumes de chats, toda essa parte de segurança, essa parte de omnichannel, quer dizer, o cara, vamos supor, está lá no WhatsApp, Fala, meu, podemos falar por voz? Né? Foi assim, pum, aperta o botãozinho, pá, dispara a ligação telefônica, gravando, entendeu? É outra história, entendeu? E tudo isso você joga no transcription, vai lá e joga para o resumo da pessoa, você tem um histórico único, né? Porque você está no Omnichannel, quando você faz atendimento em vários canais, você precisa ter tudo isso no mesmo relatóriozinho histórico do atendimento. Atendi voz aqui, às vezes o outro atendente atendeu lá por chat e você está tudo arrumadinho. Então, essa questão de você ter o Omnichannel, quer dizer, uma empresa que faz tudo, é muito legal. É muito bacana. Então, assim, a concorrência existe, é muito legal, muito bacana, mas você, dependendo do tamanho da tua empresa, você tem que optar. Você vai pagar muito baratinho e nossa solução também é barata, viu? A gente imagina, perto dos gringos, assim, as empresas em dólar, né? A gente só é tudo brasileiro, é tudo nacional. Nossa solução foi desenvolvida aqui nos últimos 20 anos, né? É uma empresa muito estável. A nossa outra empresa tem 27. Nós temos outras empresas também que a gente acabou fundando, que a gente é meio louco, né? A gente gosta de ficar fazendo, inventando coisa, não consegue ficar quieto. Então, isso tudo foi muito seguro para as empresas. Então, a gente já tem empresas de portes assim muito importantes que nós atendemos e que fazem coisas muito sérias, tá certo? Então, eu não falo o nome de empresa porque todas elas têm, né, eu não posso falar nome, tem contratos muito fortes assinados, mas a gente atende empresas de grande porte, sim. E é uma coisa muito importante. Não basta simplesmente você fazer um robozinho, sair vendendo por aí, Isso depois amanhã aí. funciona, mas tudo bem, meu negócio é pequeno, se eu ficar um dia sem, sei lá, depois eu arrumo e vai. Né? Então não é assim, o negócio é para valer. Tem que funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, não ser invadido, tem que ter assertividade, tem omnichannel, tem que ter tudo. Isso aí funciona, isso é legal. Entendeu? Você realmente caminhar para o futuro, não dar um passo para frente e um para trás, tá certo? Fantástico, cara, fantástico. A pergunta aqui do Pedro Dias, é isso mesmo. Bom dia, Carlos. A personalização em larga escala é realmente possível sem comprometer a privacidade do usuário? Veja, a privacidade vai das ferramentas que você utiliza. Hum. Porque, assim, quando você vai analisar a privacidade de uma pessoa, quando é que ela vaza, né? E por que ela vaza? Normalmente porque também tem uma interação com o ser humano. Então, vamos supor, um político ficou doente, vai para o hospital, né? Tem 200 jornalistas na porta querendo saber o estado dele. Como é que fica a privacidade dele, né? Então, se uma enfermeira que atendeu ali no corredor ficou sabendo, escutou o médico falando, né? Pronto, você vazou a privacidade ou não, né? Se ela foi ética ou não foi ética, se ela, entendeu? Vou falar, mas eu vou contar escondidinho aqui, vou pegar o meu celular e contar para o meu namorado, vou contar para sei lá quem para ela vai contar. Então, assim, a privacidade, ela não é só sistema, não. Eu acho que o primeiro ponto é o ponto humano, tá certo? Então, e o ponto humano é muito louco isso, porque eu estive no Japão há 2 anos atrás e ali a respeitabilidade do japonês com o próximo é uma coisa assim, eu falo, meu, nós estamos 100 anos atrasados, né, no mínimo. Tá? Então, assim, o que é um ser humano, por exemplo, falar de um problema médico que ele viu de uma personalidade que está dentro de um hospital? Então, se ele for altissimamente respeitoso e está acostumado desde criancinha, né? Quando a gente viu lá na Copa do Mundo, o pessoal recolhendo a sujeira no estádio, o japonês lá deixar tudo limpinho, né? E você vê o resto do mundo, não faz isso. Né? Então, assim, é respeitabilidade. Então, eu acho que essa privacidade, ela começa aí, tá certo? Aí depois aqui no Brasil você vai ler lá, pô, o cara que estava lá no Pix, né?
num banco, na operação do Pix, o cara vendeu por R$30 mil a senha do acesso, e o cara roubou milhões lá, ou bilhões, eu nem lembro mais a notícia. Então, como é que foi a privacidade? Quer dizer, foi falta do sistema? Não. Tinha uma senha lá que tinha um ser humaninho lá, tá certo? Então, assim, e foi embora dinheiro. Então, assim, todos os fraudes financeiros que estão tendo por aí, a rodo aqui no Brasil, se for analisar profundamente, eu acho que 99% é tudo fraude com o ser humano envolvido, entregando dados, entregando senhas, entregando informações. Então, eu não acho que a IA, eu não acho que a escala de atendimento, a automação, que gera problema. O que está gerando problema é você deixar o ser humano em alguns pontos estratégicos nos sistemas. Tá? Quando eu comecei a brincar com tudo isso daí, eu até lembro, eu comprei um livrinho sobre segurança, né, de hackers, invasão de sistema, né? E assim, era o primeiro capítulo era o ser humano. Isso lá em 2000 e pouco, 2000 lá. É isso. Assim, não tinha jeito. O cara falando, não, você vai ver aí, quase tudo é ser humano. Então, assim, você vai ter dificuldade, você invadiu o sistema, tá, mas tudo bem, tem isso também, né? Mas assim, o grosso do problema de privacidade, eu acho, e vai continuar sendo, é ser humano, é treinamento em respeitabilidade, treinamento em postura, em forma, até todos nós, falar menos. Quando você vai falar você saiu falando de cliente? Não falei do Nube porque a gente é sócio, entendeu? Então, beleza. Agora, você não pode sair falando por aí, pô, empresa tal, aconteceu isso, macho, estou contando para você. Pronto, furou, tá certo? É isso. Fantástico. Vamos lá, tem mais aqui. Vamos lá. O Carlos Guimarães. Ótimo bate-papo, Carlos. O que é mais desafiador? Treinar a tecnologia ou treinar as pessoas para usá-la com propósito? Olha, a pergunta depende da tecnologia. Se você fizer, conforme você vai sofisticando a tecnologia, ela começa a ficar difícil de usar. Né? Eu lembro, a gente tem os discadores, e lá eles têm um sistema de campanhas, aí vem um cliente pede uma melhoria, aí outro pede outra, outro pede outra. Quando você vê, o teu sistema fica uma Ferrari, só que, putz, o cara operar aquilo, ele precisa fazer um MBA, tá certo? Um modo de falar. Então, assim, depois você fala, bom, vamos fazer um negócio simples para que as pessoas normais consigam usar, porque aí tem o seguinte, você chega lá na empresa e treina um funcionário, tal, treina, aí o cara lá, pô, tá lá 2 anos operando tua ferramenta, o cara tá, ele faz coisa lá que nem você sabia que é possível fazer, né? Porém, aquele cara pega e ganha na loteria, vai para o Caribe, some, vai embora, né? O que acontece? Vem o próximo. E não é treinado. E foi treinado, foi treinado 15 dias, foi treinado uma semana, foi treinado. Não adianta nada, ele não consegue operar aquilo mais, entendeu? Ele rapidamente desconfigura um zilhão de coisas, ele foi fazer um teste aqui, testou ali, testou aqui, testou ali, depois ele voltou metade ele não voltou, aí ele não consegue mais voltar, e no fim ele não quer contar que ele não consegue, que ele desarrumou toda a casa, tá certo? Então, eu acho que assim, as tecnologias ela tem que ser estruturadas com muito cuidado com a experiência do usuário. Hoje é o termo, né? UX. Então, você fala, pô, beleza, eu preciso ter uma forma com que as pessoas aprendam sozinha a usar aquela ferramenta e sem grandes complicações. E se tiver coisas sofisticadas, aquilo tem que ser setado e travado, porque se você deixar destravado, simplesmente essas ferramentas de comunicação acabam se tornando até perigosas, você acaba perdendo dados, você tem que saber usar, entendeu? Então, assim, é complicado treinar pessoas e eu acho que não tem muita solução, você tem que fazer a coisa fácil, simples e amarradinha, porque se você deixar para o próximo ser humano, quando ele sai de férias, o cara treinado vai ter problema, quando ele sai da empresa vai ter problema, quando ele mudar de área vai ter problema, então, assim, é esse o jeito que você tem que fazer. Faz uma coisa estruturada, pensada, pensou, estrutura, escreve tudo, implanta e beleza. Trava um pouco, trava. E quando for mexer, estuda muito de novo, né? É o que a gente recomenda. É o que o pessoal faz? Não é. O pessoal não estuda, acha uma coisa, acha, a direção do vento está para lá. Então faz isso. Mas,
Se você fizer isso, você vai envolver um monte de outros problemas que você vai ter. Né, mas a diretoria mandou. Então vai lá para a diretoria e conta que não vai dar todos esses problemas, que ele vai pensar mais um pouco também, né? Não quero falar, o chefe é bravo. Então, assim, estou falando, ninguém fala desse jeito, né? Estou falando de uma Sim. forma assim mais anedótica, né? Do dia a dia que a gente acaba vivendo aí com muitas soluções. Então, assim, mas tem soluções que ficam perfeitas. Você instalou e vai embora, aquilo fica anos indo e depois você vai evoluindo de fato, tá? Então tem esses robôs, tem empresa que estuda muito, tem área de projetos completa, bem bacana, né? Os caras vão detalhando, depois quando sai, demora 6 meses para sair um projeto, às vezes até mais tempo, depois quando sai, o negócio entra, implanta e funciona, e é um espetáculo, né? Então tem de tudo no Brasil, no mundo, né? Maravilha. Ó, tem aqui a pergunta da Carla Manuela. Você acredita que a automação inteligente democratiza o acesso à inovação ou cria uma nova elite digital? Olha, elite digital sempre vai ter, tá? Isso aí não tem jeito. Quem estuda mais vira elite. Mas ela tem acesso, né? Eu acho que é maravilhoso para todo mundo. Então, eu acho que democratiza sim. Eu acho que a inteligência artificial e todas as ferramentas que têm aparecido por aí é, é de fácil treinamento. Você consegue estudar, você consegue aprender, você tem inúmeros locais para aprender, para usar. Então, eu acho que sim, democratiza muito. Só que ele vai favorecer os mais rápidos, os que estiverem assim dispostos a fazer, né, a estudar e fazer, entregar. Então a questão toda, quando eu dei o bom dia aqui, eu falei bom dia aceleradores, né? Eu acho que é justamente isso. Quem são as pessoas aceleradoras? E essas pessoas aceleradoras vão ser a próxima elite. Então não tem jeito. Assim, a mesma coisa quando teve a Revolução Industrial, o cara que foi produzir o aço, conseguiu fazer a primeira siderúrgica, o outro que foi lá produzir um primeiro tear e tal. Os primeiros são sempre os primeiros, eles vão acabar tendo um retorno financeiro e se tornar uma elite durante muitos anos. Então, é lógico que isso sim, quem estiver na frente hoje, quem correr, vai acabar ocupando uma elite. Então, se você correu na área financeira, outro correu na área agrícola, outro correu na área de atendimento de, sei lá, médico, tudo isso vai gerar um zilhão de elites. E é isso, simplesmente sempre foi assim, continuará sendo assim, né? A inovação, ela é uma fonte fantástica de riqueza para as empresas e para as pessoas. Então, quem consegue inovar, quem consegue criar, quem consegue aprender, ter escola, estudar, ir embora, ter inteligência, porque tem que estar sempre com inteligência também, né? Tem que ter um monte de fatores, tem que ter esforço, tem que ter curiosidade, porque às vezes o cara é inteligente e não tem curiosidade, né? Sim. Aí o cara é inteligente, é curioso, mas não tem persistência, porque ele erra, mas tem que errar 10 vezes para dar certo. A primeira empresa que eu fundei que deu certo, eu fundei umas 2, 3 anos depois, aí não quebrei, mas nenhuma deu dinheiro. Então, assim, depois que você tentou, pô, alguma deu certo. Vai, você foi, tentou outra não deu, outra não deu, aí outra deu, entendeu? Então é assim, você tem que ter Aí, a a- persistência. aí quando acontece sem querer, sem querer dar tom motivacional, né? Aí de tanto você tentar, errar e dar certo na última, pessoas falam: Você deu sorte". Isso faz É, parte, né, isso não, acontece. acho que sorte é importante, mas ela no final das contas, ela é 1%, 2%, 98% é Não esforço, define, persistência, teimosia. não define. E estratégia, né? Também tem um pouco de estratégia. Falar, esse caminho aqui não vai dar certo de jeito nenhum, vamos desistir? Tá bom, então é importante. Então a persistência também tem que ser uma persistência sem uma teimosia, assim, falar, pô, eu vou tentar de qualquer jeito, vou ficar nisso aqui o resto da minha vida. Não, tem coisa que são, para que isso aqui não vai dar certo. Então também tem que saber, né, entender que aquele caminho não está funcionando por algum motivo. Enfim, é uma persistência estratégica. Ó, tem aqui agora a pergunta da, Estevão. Bom dia. Como mensurar a naturalidade e empatia de uma automação? Será que essa larga escala pode tirar o humanismo dos processos? Então, é, cada vez mais a gente está tentando melhorar as falas dos robozinhos, né? E a gente tá ficando muito legal, tá? Tá ficando muito bacana essa parte de humanização e tudo mais. E aí até tem
uma crítica, você fala, pô, mas espera um pouquinho, eu quero saber que eu estou falando com o robô, né? Então, eu gosto de falar assim, vamos supor, todos os robôzinhos falar, eu sou o robô tal, eu sou a, né, que nem a Luísa, eu sou a não sei o quê, eu sou, né, você tem vários robôs que têm nomes, a Bia do Bradesco, você tem, todas elas têm um nomezinho e fala, eu sou o robô, beleza? Então ele se identifica, e aí depois, a segunda parte da pergunta do Estevam é o seguinte, olha, se você não humanizar, o teu concorrente vai. É aquilo que eu já comentei isso mais cedo. Então, assim, você vai ter que humanizar e vai ter que fazer um atendimento muito melhor, porque o concorrente vai fazer. Então, assim, é coisa do capitalismo. E esse capitalismo que está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na China. Né? Na China, porra, é uma guerra terrível. Então, assim, você quer atender melhor, por quê? Para vender mais, para a sua empresa ir mais para frente, para ter maior receita, etc. Para você ter os bônus no final do ano, para você ter o resultado, enfim. Então, assim, eu não acho que os robôs vão desumanizar. Não, pelo contrário. Você vai ter um atendimento muito melhor. É isso que está acontecendo. Muito mais rápido, muito mais eficiente e mais humanizado, sim. Tá? Então, o desumano é você ficar 1 hora no telefone pedindo um plano de saúde, fazer, o médico pediu lá o valor, né, não sei o quê. Porra, você ficar 1 hora pendurando no telefone, no fim cai a linha, né? Depois você liga de novo. Isso aí é desumano. Para a gente fechar aqui, a pergunta da Carla Manuela, mais uma. Entendi, mais uma. Isso foi de cá, Carla. Quais áreas de negócio você acredita que serão mais transformadas pela IA aplicada à automação nos próximos 2 anos? Todas. Eu acho que, assim, outro dia estava discutindo essa história, quais não iriam, né? Aí estava aqui num debate, falando, não, as que não vão ser as áreas que têm mais a questão humana, né? A questão humana, por exemplo, terapia, psicoterapia, terapia, psicologia, tal. Aí você vai lá ler a notícia no jornal, pô, uma pessoa, né, uma menina, né? Enfim, eu não vou nem falar. Enfim, ela tomou uma atitude radical por causa do GPT. Eu falei, porra, mas como assim, né? Então, assim, a pessoa acaba usando uma coisa que não é para ser usada e acaba tendo problema, né, por aí. Então, assim, voltando para a pergunta dela, assim, quais são as áreas que de fato vão fazer diferença? Assim, eu acho que todas, não vai ter nada. Eu não sei os outros, tá? Mas eu tenho minha tela de inteligência artificial aberta o tempo inteiro. Se tem processo e tem dado, cabe a IA, né? Sim, mas para tudo. Para tudo, é tudo. Qualquer coisa que eu quero saber agora, eu não tenho mais que pesquisar no Google, eu já pergunto direto. E aí, é lógico, eu estou olhando, esse resultado aqui não está bom. Ele não conseguiu, não tem dados sobre isso. Né? Eu perguntei não sei o que outro dia. Eu falei, ele não achou os dados. Então, beleza. Então, a inteligência artificial vai lá e cria um treco de uma resposta qualquer e acabou. Ele não tinha os dados que eu estava querendo saber. E ele sempre cria a resposta. É um sistema neural que ele vai lá e constrói aquelas respostas de forma baseada em tudo que existe publicado por aí. E aí é lógico que talvez quem faz esses motores de inteligência artificial é esse que começa alguns problemas quando você usa de forma genérica. Né? Quando eu estava falando lá naquela parte, a gente trava para fazer um atendimento, eu quero fazer uma negociação de preço, eu quero fazer uma venda de produto, então o cara quer explicar sobre o produto, ele tá bom, então você vai responder baseado simplesmente neste arquivo, sobre esse produto, e aí você trava a inteligência artificial, então você obtém toda essa flexibilidade de responder, de atender, de falar sobre produtos, é muito bom na inteligência artificial, mas quando você usa ela de forma muito aberta, é extremamente perigoso. Tá certo? Mas assim, todo mundo está se adaptando, todo mundo está aprendendo, todo mundo. E vai afetar a vida de todo mundo. A de todo mundo. Não tem quem vai ficar fora. Assim, eles falam assim: o médico. Todo dia eu estava conversando com o médico, sabe o que ele está fazendo? Ele já está gravando tudo que ele está conversando com o cliente, o paciente, ou impaciente, né? Se for o meu caso, é impaciente. Aí ele grava tudo, automaticamente já está fazendo transcrição de tudo e já está dando sugestão de diagnóstico.
Eu falo, pô, mas o cliente está vendo? Ele falou, não deixa ele ver, eu tenho 2 telas. Eu tenho uma tela escondida. Tem uma tela mais aqui, outra mais assim, fica, né? E aí, o que acontece com isso? Ele consegue, primeiro, gravar, ele não precisa escrever toda a anamnese que ele faz do paciente, já está tudo lá dentro. Então, ele ganha tempo dele. Tá? Segundo, ele tem sugestões eventuais. Eu não preciso disso, porque eu já é um médico já de 40 e tantos anos, já tem muita experiência, já formado faz tempo. Então, ele falou, não preciso disso, mas está lá escrito, entendeu? Então, é reconfortante. Né, você, porra, eu cheguei nisso, ele chegou também, mas não chegou na época, ele está pensando naquilo, mas não é, não, tá? Então assim, porra, um médico, e já agora, não é daqui 2 anos, é já, tá certo? Então, essas questões, e aí se você for pegar professor, a professor não vai mudar, tá, não vai mudar, mas vai dar muito de ferramenta para ele e para os alunos, entendeu? Então, se bobear, o aluno está na sala assistindo a aula dele e já pesquisando lá na inteligência artificial, se ele quiser, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele também pode preparar uma aula com inteligência artificial e, de repente, coisa que ele não planejou para apresentar na aula de amanhã, ele falou, putz, isso aqui é importante, estrutura uma aula de forma muito mais rápida. Então, assim, também vai ser afetado. Então, ele vai ser afetado positivamente. Né? Eu acho isso aí fantástico. Eu acho que realmente o mundo vai ser muito interessante nos próximos 10 aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos, 5. Vai ser muito bacana, vai vir muita coisa bacana. Fantástico, Carlos. Ó, a Luciana fez um comentário aqui, né? A Luciana Goldfritz, do Instituto Information Management, maravilha. Eu faço isso, Carlos. Será que é ruim? Eu não sei qual ponto que você estava falando quando ela falou isso. E agora também me perdi, eu não sei o que É. ela faz. Tanta coisa, Mas né, Carlos? eu acho que é manter a tela da inteligência artificial aberta o tempo todo e vai lá trabalhando o tempo todo, entendeu? Eu acho que é isso, porque a gente, quando trabalha 1,5 milhão por hora, né? Quando descansa, descansa. Então é assim. Consulta GPT, isso mesmo. É isso daí, entendeu? Mas não é só, não uso o GPT, não. Eu tenho várias, entendeu? Porque quando a resposta não ficar muito boa numa, você joga a pergunta para o outro, copia, cola, põe, vai. Entendeu? Você pode perguntar para várias. E eu tenho feito isso, entendeu? Até para testar, para ficar ativo, vendo o que está acontecendo, mudando opções. É bem bacana isso. Né? Depende do que você trabalha. Maravilha, ô Carlos. Chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Foi Quero rápido, deixar né? aqui, foi rapidinho, né? Passa a gente nem vê. Quero deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco nesse RPA e AI Líder, e também daqueles que vão assistir as gravações. Olha, o título do que a gente escolheu aqui, né? Inteligência artificial, né? Automação e personalização, tá certo? Então, e aquele outro slide principal que a gente tem lá no meio, que é assim, a gente está trabalhando há tantos anos, 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos em automações, desde que surgiu o computador lá na década de 50, enfim. E agora a gente vem, então, levar esse banho de ar, né? Esse tsunami, essa revolução que está acontecendo na humanidade, e com isso a gente vai para um atendimento personalizado para cada cliente, para cada interação, para cada caso você vai conseguir fazer um atendimento específico e muito melhor, porque você tem toda a maçaroca de dados, você tem todo o histórico, você tem todo o conjunto de fotos, imagens, vídeos, textos, banco de dados e tudo mais, e com as ferramentas de comunicação, está vindo por voz, por chat, por WhatsApp, e-mail, o que for, e tudo isso integrado, né, com as ferramentas, com tudo que você tem. Então, assim, você consegue fazer de fato essa personalização. Então, vocês que estão aqui ouvindo isso aqui até agora, são aceleradores. São aceleradores o quê? Da sua empresa chegar no futuro, garantir que ela chega na frente do concorrente. Então, vamos lá, vamos fazer toda essa personalização, estamos à disposição a todos, e seja com a gente, seja com qualquer concorrente, etc. A gente, né, tem uma ferramenta omnichannel, com tudo, com se imaginar, porque são 20 anos que a gente foi fazendo para outra empresa que a gente tem, que é a do Nube, que também é gigantesca. Né? Então, tudo isso é um caminho fantástico, é muito desafiador, é muito interessante, é muito gostoso,
fazer as melhorias acontecerem. Então, é isso. Vamos em frente e aproveitar essa onda maravilhosa que o mundo está vivendo. Maravilha, Carlos. Em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, quero deixar aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Com certeza nos encontraremos em vários outros eventos aí posteriormente, tanto presencial quanto online. E já te convido a continuar aqui para a gente poder para assistir as demais palestras, que vamos até meio-dia hoje. Então, tá bom, Wagner. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado a você, Wagner. Obrigado à gestão aí da RPA Info. E até a próxima. Sempre se nos encontrando por aí nos eventos e tudo mais. Com certeza. Muito obrigado. Ótimo dia, Obrigado. Carlos. Abraço.